Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade? Então vamos nesse momento silenciar, respirar profundamente, vamos juntos unir os nossos pensamentos para levarmos até o nosso Mestre Jesus, o amor de nossas vidas. Senhor Jesus, amigos espirituais, Deus, nosso Pai Criador, para nós é sempre um motivo de alegria, de aprendizado, de reflexão, de advertência, o nosso Evangelho no Lar. Temos a oportunidade, Senhor, dada por Ti, de nesse momento unirmos os nossos pensamentos com tantos e tantos irmãos em várias localidades do nosso país e até mesmo fora do nosso país. Todos nós Te buscamos para estarmos aqui juntos, orando juntos, aprendendo juntos, para juntos elevarmos o pensamento até Ti, Senhor. O que é da nossa vida sem a Tua presença? Absolutamente nada, Senhor. A vida sem Ti é vazia, é fútil, não tem cor, não tem vida. A vida sem Ti não há esperança, não há consolo, não há força. E tudo isso e muito mais, Senhor, nós buscamos na Tua presença, no Teu Evangelho. Porque bem falaste que onde houvesse reunido mais de 2 pessoas, o Senhor se faria presente. E não temos dúvida, Mestre, que o Senhor está com cada um de nós nesse momento, emitindo, emanando a Tua vibração de amor. Que os bons espíritos que são responsáveis por essa atividade possam mais uma vez nos inspirar, nos conduzir, Senhor. Porque esse trabalho que realizamos é em Teu nome. Obrigada. Agora lhe pedimos a permissão, a proteção necessária para iniciarmos o Evangelho dessa noite. Graça Te damos, Senhor, que assim seja. Bora lá, gente? Vamos para o Evangelho? Então, nós vamos para o Evangelho. Dai a César o que é de César. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22. E essa passagem também está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, vamos entender um pouquinho a parte histórica. A Palestina, vamos colocar assim a Palestina como se fosse o Brasil. E não era dividido por cidade, né? Era dividido ali por aldeias. E a gente tem que levar o texto para o contexto. Então, a parte política daquela época, quem administrava
toda a Palestina eram os romanos. Quando se falava em poder naquela época, se falava em força física, se falava no maior exército. Roma tinha um grande exército. A função de Roma era levar a ordem. Agora, os romanos, eles tinham um movimento de respeitar a cultura de cada povo. Então, o que eles queriam? Eles levavam a proteção, a ordem, daí ter soldado romanos para tudo quanto era canto ali na Palestina. Cada lugar tinha um representante de César, por exemplo. Ali em Jerusalém, qual era o representante de César? Quem era o governador? Era o Pilatos. Ele era romano, ele era o representante de César ali. E tinha também senadores, né? Tinha outros, então ninguém não estava ali sozinho. Tinha ali um séquito junto, né, de romanos administrando a parte política. E a parte religiosa dos judeus, eles não interferiam. Então, essa era a função. Quem que bancava tudo isso? Porque tinha que ter salário dos senadores, salário do governador, o palácio que eles moravam. Tudo isso tinha um preço, que eram os impostos. Toda a Palestina pagava os impostos para Roma. E tinha em cada aldeia os cobradores de impostos, que os judeus não gostavam. Eles olhavam para um cobrador de impostos como um homem de má vida, né? Não é um cara legal, porque afinal de contas ele está aqui cobrando os impostos. Então, gente, os judeus ali, todo o povo ali da Palestina, eles odiavam ter que pagar impostos. Só que os romanos tomaram conta. Eles estavam ali, eles tinham um exército enorme. Então, eles não tinham muita escolha. Então, era esse o contexto. O que o povo judeu queria na época, né? O que todo aquele povo da Palestina, o que eles queriam? Eles queriam se libertar da opressão romana. Eles acreditavam que o Salvador que iria chegar, o Messias, que seria um Messias guerreiro, iria libertar o povo de toda a opressão para não ter que pagar mais impostos e colocar os romanos para fora da Palestina. Era essa a ideia deles. E era algo revoltante, né? Tudo que você ganhava, você tinha que pagar o imposto a César. Então, você pagar impostos para viver numa miséria, pagar impostos para ver o seu dinheiro, né, muito suado, trabalhado, aquele dinheiro para as pessoas fazerem festas, orgias, luxo, salários altíssimos. Então, essa fala de Jesus há 2000 anos atrás, há 2025 anos atrás, em que se vivia esse contexto e que o povo se sentia oprimido, explorado, e Jesus fala dessa forma. A gente vai ver a fala dele. E nós percebemos que já se passaram mais de 2000 anos, mas nós vivemos ainda grande parte do nosso planeta Terra com esse tipo de comportamento. Recolhe-se os impostos, e esses impostos quase sempre são utilizados para os excessos, para o luxo, para os palácios, para viagens caríssimas. Ainda hoje continua a mesma coisa. É por isso que os espíritos falam que nós temos uma tendência muito grande a repetir os mesmos erros. Então, muito dessas pessoas que viveram no poder, que expiam dolorosamente, depois quando voltam para viver a experiência novamente no poder, acabam repetindo os mesmos erros.
como disse Jesus a Pedro, nós fizemos esse estudo a semana retrasada, está no canal, no livro Cartas e Crônica. Pedro vai reclamar com Jesus sobre a atitude de algumas pessoas, pedindo que Jesus fizesse alguma coisa. E Jesus disse assim: eu não preciso fazer nada, porque Deus já fez, porque todos nós estamos submetidos a leis de causa e efeito. Todo ser humano que abusa do poder, que explora, ele terá que acertar contas com a lei divina. Ele já está, todos nós estamos submetidos a essa lei. Isso é algo que sempre existiu. Quando vai deixar de existir? Quando nós formos seres moralizados. E um ser moralizado é um ser que carrega a capacidade de amar. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então Jesus estava inserido nesse contexto. Vamos para o texto agora, que agora a gente tem material para a gente entender essa fala de Jesus. Dai a César o que é de César. César era um título. Como presidente, é um título. Todos aqueles que assumiram têm o título de César. Os romanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E, inclusive, César era considerado um deus. Não para os hebreus, que eram monoteístas. Os fariseus, lembrando, fariseu eram aqueles que conheciam bem a lei de Moisés e que ensinavam nas sinagogas, tá bom? Paulo de Tarso era um fariseu, tá? Então, quando a gente chama assim fariseu, a gente não entende, né? Então, o fariseu é aquele que conhecia toda a lei, o Pentateuco, mosaico, sabia falar muito bem, sabia fazer todo o ritual, mas não vivenciava, né? Só atos, mas não tinha vivência. Se prendiam muito mais aos rituais do que ao processo de evolução moral. Então, esses eram os fariseus. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. O que ele está querendo dizer? Os fariseus se afastaram, deviam estar ali junto com Jesus, fizeram um acordo entre eles para colocar Jesus numa situação para que ele se comprometesse. Porque o que acontece? Você jamais poderia falar e ir contra a política romana. Você seria preso. Naquela época, você não podia expressar o seu pensamento. Então, o que eles estão querendo fazer agora? Eles estão querendo montar uma perguntinha para que Jesus venha se comprometer com os romanos. Ninguém poderia falar mal dos romanos, ninguém poderia dizer que os romanos estavam errados, seriam presos. Então, o que eles mais queriam? Que Jesus fosse preso. Então, por isso que eles fizeram essa armadilha aqui para Jesus. Porque, gente, tinha romano para todos os lados. E qualquer pessoa poderia fazer uma denúncia. Que foi o que fizeram. Jesus foi preso por uma denúncia. Uma denúncia falsa. Em que Judas caiu. Então, os fariseus sempre estavam tentando uma forma de prender Jesus. E aqui foi uma das armadilhas. Então, o que eles... Repetindo. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si, né? Fizeram ali um acordo para comprometer Jesus com as suas próprias palavras. O próprio Jesus se comprometer. Jesus, né? Mandaram, então, seus discípulos, em
companhia dos herodianos, né, que era uma seita, dizer-lhe, então, mandar os discípulos e alguma dessas seitas herodianas dizer a Jesus, abre aspas, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade. Isso, discípulo ali não pensa nos apóstolos, pensa discípulo na condição de seguidor, de aluno. Algumas pessoas foram lá e disseram, vai lá e faz essa pergunta. E aí ele vê, olha, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja. Né? Você fala mesmo. Porque nos homens não considerais as pessoas, né? Então, tipo assim, se o senhor tiver de falar, o senhor vai falar. O senhor não tem, hoje a gente diria assim, o senhor não tem papa na língua. Se eu tiver de falar para o fulano, o senhor faz. Se eu tiver de falar, tanto é que ele falava mesmo, porque Jesus não estava ali para agradar personalidades. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. E aí ele diz assim, ó, dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido, aí vem a pergunta, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Gente, isso não foi feita essa pergunta numa casa escondidinha, não, isso foi público. O nome disso é pegadinha. Pegadinha perversa, em que você quer expor o outro. Mas Jesus sabia e sabe aonde ele está pisando. Jesus, porém, que eles conhecia a malícia, respondeu, abre aspas, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E daí uma dessas moedas que vocês pagam os tributos. E, tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus, abre aspas, de quem são esta imagem e esta inscrição? De que é a imagem que está aqui, a inscrição? Eles responderam, de César. Responderam eles. Então observou-lhe Jesus. Dai, pois, a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Aí a gente fica cri, 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 cri. Em algum momento ele disse, não pague os impostos. Sonegue. Deixe de pagar, se rebele. Vamos fazer uma confusão. Pague os impostos. Cumpra a sua parte. Se os líderes não cumprem a parte que lhes cabe, eles terão que responder. Cada criança que morre por falta de atendimento médico, cada idoso, cada ser humano, cada criança que permanece analfabeta, mesmo estando na escola, nós teremos que responder por tudo isso. O que nós temos que entender, gente, é que não existe nada na face da terra que venhamos a fazer que não teremos que prestar conta. Então, dá a César o que é de César. Cumpra a sua parte. E vai dizer, mas tia, porque era naquela época, eu acabei de falar, a gente não mudou. O que eles viveram naquela época, a gente vive hoje. Porque nós não temos seres moralizados.
Nós não somos moralizados. E apesar de sabermos que nós temos data de validade, porque nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, apesar de ter essa informação, nós continuamos nos iludindo, querendo amontoar tesouros na terra, acumular bens, usufruir, explorar. Tolice. Tolice. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Se admiraram da resposta e acabaram se retirando. Dai a César o que é de César. Bem característico. Vocês conseguem entender, né? Então agora a gente está inserido ali na Palestina, a gente entendeu o contexto, a gente entendeu o propósito dos fariseus, que era tentar Jesus, para que Jesus fosse preso realmente. Eles tentaram isso várias vezes. Tanto é que a prisão de Jesus foi justamente uma denúncia em que Jesus estaria elaborando uma revolução, né? uma revolta ali contra os romanos. Vamos para o item 6 agora, vamos ver o comentário do professor Denizar sobre essa passagem. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. Não queriam pagar. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, né? Sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus, abre aspas, é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Fecha aspas. Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele, contra Jesus, a autoridade romana, ou os judeus dissidentes, né? Que seriam ali divergentes. Mas Jesus, abre aspas, que eles conhecia a malícia, fecha aspas, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Jesus, na condição de um mestre, na condição de um Cristo, ele em nenhum momento vai incitar a guerra, a revolta. Até porque, gente, às vezes eu fico pensando, todos nós ficamos, né, chateados muitas vezes de ver tanta dor, tanta fome, em detrimento dos excessos de poucos. Mas aí a gente também se pergunta, por que eu nasci no Brasil?
Por que eu estou vivendo essa experiência aqui? Se nós nascemos aqui, tem um porquê. Precisamos aprender algo. E uma coisa é essa, é a confiança total em Deus. Quantas vezes a gente não levanta os olhos, ai pai, não aguento mais essa desigualdade social, essa miséria, essa falta de comprometimento dos nossos líderes. E aí a gente realmente lembra da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que o nosso Mestre Jesus nos fala que aqui para o Brasil vieram realmente, primeiro, espíritos muito comprometidos com a humanidade. Estão aqui. Então, se estamos aqui, não somos vítima, né? Isso faz parte também do nosso processo de evolução. Mas vamos continuar orando, pedindo sempre força a Deus. Nós trouxemos esse material para que a gente possa entender que nada é novo, que isso sempre existiu. E o que nós fazemos quase sempre é repetir os mesmos erros quando estamos em determinadas posições. E aí eu pergunto de vocês, foi bom, gente? Deu para compreender? Ficou alguma dúvida? Então, nosso próximo encontro nós vamos fazer a lei do amor. Vamos orar. Vamos então, meus amigos, nos preparar para fazermos a nossa prece de gratidão a Deus. No momento que nós estivermos orando, vamos receber as bênçãos do mais alto, o nosso anjo da guarda que se faz presente, para que ele possa aplicar um passe em todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Nosso sentimento é de muita gratidão por mais um evangelho que fizemos. Obrigada, divino amigo, obrigada, amigos espirituais, por mais essa oportunidade, pelo amparo e pela assistência. O que temos a pedir, Senhor? Força, coragem e perseverança, Senhor, na nossa reforma moral, no trabalho do bem. Que a tua paz, que a tua luz, Senhor, possa envolver a todos nós. Obrigada, amor amado, amor de nossas vidas. Obrigada, amigos espirituais. E agradecemos ao nosso Pai Criador. Que essa semana, Jesus, possamos ser instrumentos da tua vontade. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.